Graça e paz, aleluia. Mas irmãos, nós somos canal evangélico Céus Abertos. Queremos desta feita desejar um dia abençoado para si, querido irmão na fé. Mas irmãos, nós somos um movimento missionário, um movimento evangélico. Para já, nós não somos uma igreja, nós não somos uma denominação, nós não somos digamos, uma congregação no sentido de como a nomenclatura, como a designação do exclusivamente. Não, nós somos uma assembleia de almas salvas em Cristo. Portanto, não importa a sua congregação, não importa a denominação de que deve fazer parte, nós, cá deste lado, somos um grupo, somos uma assembleia de todos os membros que fazem parte do corpo de Cristo. Ou seja, você permanecendo na sua igreja, querendo de livre e espontânea vontade, pode se juntar a nós nesta assembleia, pode fazer parte sem necessariamente sair da sua congregação, sem necessariamente se desmembrar do organismo ou da organização que deve fazer parte. Agora, o que acontece, meus irmãos? Nós levantamos este movimento como uma forma de unir irmãos na fé, e contanto que quando nós atentamos para as Escrituras, mas concretamente no livro de Atos, no que diz respeito à igreja primitiva, a estilo de vida, podemos assim dizer, desde a origem lá na Antioquia, a Bíblia diz que foi a primeira vez chamado cristão, portanto cristãos, os irmãos que congregavam, os irmãos membros do corpo de Cristo Jesus, foram pela primeira vez chamados cristãos em Antioquia. Quando nós estudamos, quando nós analisamos este movimento, podemos assim chamar, apelidar, é um movimento, é uma assembleia de crentes, portanto, que fazem parte pessoas que não estão, digamos, afiliadas a uma designação específica, mas são irmãos, são almas, são discípulos, portanto, de Jesus, concentrados e, portanto, digamos, tratando assuntos do reino de Deus. É assim que nós podemos resumir isto. Portanto, meus irmãos, sendo nós membros do mesmo corpo, nós não achamos nenhum problema, não achamos nenhuma dificuldade, não achamos nenhum impedimento do ponto de vista bíblico congregar, portanto, essas almas salvas em Cristo, até porque não, almas que ainda estão por salvar, almas que ainda estão por crer e confessar na pessoa de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que se nós não anunciarmos, quem crerá efetivamente no Evangelho? Como é que vai ser anunciado se ninguém for enviado para fazer isto? Então, de certa forma, alguém deve estar em prontidão para anunciar o Evangelho, de maneira que alguém possa ouvir e crer neste Evangelho. Porque a Bíblia diz que se tu creres em seu coração, confessares com a sua boca ao Senhor Jesus, que Ele é o Senhor e Salvador, então, ou seja, que Ele é Filho de Deus, então tu serás salvo. Agora, amados irmãos, é assim, certamente que nas igrejas onde nós frequentamos, onde nós cultuamos, há diferenças. E é um pouco disso que nós vamos falar hoje, é um pouco disso que nós vamos tratar hoje. Mas antes de nós avançarmos, queria fazer esse apelo para si, caro amado. Queira, por favor, seguir os nossos canais. Nós temos um canal de YouTube, Céus Abertos, Evangelho Motivacional. Siga esta nossa página de YouTube, faça subscrição, compartilha, recomenda, faça com que mais pessoas possam fazer, mais almas, mais, digamos, mais discípulos de Cristo possam, portanto, estarem conectadas a este movimento, sem necessariamente ter que sair da sua igreja, sem necessariamente ter que abandonar a sua congregação, mas você pode se juntar a nós. Vou confessar uma coisa, dentro deste movimento nós temos pastores, temos crentes e temos descrentes. Mas no final do dia tudo isto coopera efetivamente para todos nós. Porque a Bíblia diz que Cristo Jesus foi enviado ao mundo para salvar o mundo. Razão pela qual nós não vamos aqui querer estabelecer regras de exclusão. Não, ainda não é crente, então não pode fazer parte do movimento.
Não, é crente, é pastor, então não pode fazer parte do movimento. É crente, não é pastor, não. Não, 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 não. Nós, guiados, orientados pelo Espírito Santo de Deus, acomodamos todo aquele que de livre e espontânea vontade quer se juntar a nós. Ora, para além do grupo do WhatsApp, do YouTube, também temos canal e temos grupo WhatsApp. Queira, por favor, solicitar o link, solicitar o contacto ou partilhar o seu contacto para que nós possamos lhe adicionar nos nossos grupos. Temos tido vários programas com destaque para o devocional. Todos os dias temos uma mensagem de fortalecimento lá. Todos os dias temos um versículo lá, temos um acompanhamento lá. Todos os dias temos uma assistência lá. Todos os dias alimentamos os nossos canais. Então você pode solicitar que seja adicionado lá para poder fazer parte deste corpo de Cristo, para nos fortalecer no Espírito, para alimentar o Espírito. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual, ou seja, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, o que significa que nós precisamos nos alimentar espiritualmente para podermos ter o discernimento sobre todas as coisas. Agora, em relação ao assunto que nos interessa hoje, amados irmãos, nós dizíamos claramente e até com algum sentimento de preocupação, podemos assim dizer, embora a Bíblia diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo dê graças a Deus. É de fato notório que nas congregações há diferenças. A congregação, a igreja, como assim podemos assumir e definir, ela resulta da união de várias pessoas, contanto que cada um de nós é templo do Espírito Santo. Cada um de nós já transporta, cada um de nós carrega consigo alguma importância quando vai congregar. Cada um de nós é membro do corpo de Cristo, é membro útil, tem alguma utilidade. Então, quando está lá em assembleia, quando está lá reunido, certamente que tem alguma importância naquele lugar. No entanto, não obstante a importância, também tem alguma situação que pode interferir negativamente naquela assembleia. É aí onde podemos definir a igreja como uma congregação de doentes, de pessoas com defeitos, de pessoas imperfeitas, desde os líderes, os pastores, os irmãos, todos nós carregamos sempre alguma deficiência, carregamos alguma limitação. E quando nós congregamos lá, vamos perceber que no final estamos reunidos entre pessoas com necessidade, pessoas com, digamos, com imperfeições. Aleluia! Mas não são as nossas imperfeições que nos unem, razão pela qual não podem ser as nossas imperfeições que nos vão separar, que nos vão afastar da congregação. O que quero dizer com isto é, várias vezes nós nos afastamos da congregação, nos afastamos da igreja, nos desmembramos por causa dos defeitos dos irmãos. Mas isso também não é correto, não deve ser assim. Em outras palavras, não importa os defeitos, não importa as limitações, não importa as situações que possam se levantar em virtude do comportamento ou resultante do comportamento dos irmãos. Pode ser fala, pode ser atitude, pode ser qualquer manifestação que pode surgir como resultado da interferência ou da influência de um membro dentro da congregação. Isso não seja motivo bastante para tu te desmembrares, para tu te afastares. E nós, movimento, Céus Abertos, Assembleia de Cristãos, estamos aqui para dizer, amado irmão na fé, o mais importante é te fortalecer. O mais importante é buscar te fortalecer no Senhor. Busque refúgio no Senhor. Busque conhecimento para que possa resistir a esses momentos difíceis, a essas diferenças. Como é que nós vamos lidar com as diferenças? Nós precisamos da sabedoria. Precisamos ser sábios para fazer essa leitura. Precisamos ser sábios para poder encarar essas diferenças. Precisamos ser sábios para superar, portanto, estas situações, estas manifestações. Que não seja isso razão bastante para se desmembrar. Agora, pode haver situações em que, mais do que comportamentos, mais do que falas, fofocas, mais do que situações dos irmãos, até mesmo do próprio pastor lá, eventualmente tem a ver com a doutrina, eventualmente tem a ver com o caminho que a igreja está a seguir, que também já é antibíblico, é contra as escrituras. Aí
Dependendo da situação, pode ser que o irmão ache necessário se desmembrar daquela congregação. Mas uma coisa é certa, nunca pense, nunca ache motivo suficiente para se desmembrar do corpo de Cristo. Não é a igreja que te faz membro do corpo de Cristo, mas é a fé. Aleluia. É a fé na pessoa de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que a todos quanto o receberam, a todos quanto creram nele, Deus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Não a todos quanto se reuniram numa igreja, não a todos quanto se simpatizaram com uma denominação, não a todos quanto se identificaram com a doutrina desta ou daquela igreja, mas a todos quanto o receberam e creram nele. Deus enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, o centro, o elemento, o elo de ligação para ser membro do corpo de Cristo é a fé na pessoa de Jesus. Aleluia. Então, o que significa isto dizer, meus irmãos? Nós estamos lá, mas não por aqueles que estão lá. Não estamos lá, não pelo nome, não pelas doutrinas, não por aquilo que são regras internas, regulamento interno, mas pela fé na pessoa de Cristo Jesus. O que pode eventualmente acontecer é nós não estar afiliados a uma denominação específica, mas mesmo assim ser membros do corpo de Cristo, podendo fazer parte, podendo eventualmente nos juntarmos, afiliarmos a um movimento que não seja necessariamente uma igreja, uma congregação, mas é um movimento, é uma assembleia de almas salvas em Cristo, que fazem parte do único corpo de Cristo Jesus. Tanto é que pode existir uma reunião, uma congregação de pessoas falando de Cristo, mas Cristo não está lá. Isto também não ajuda. Então, o que isso quer dizer, meus irmãos? Para ser membro do corpo de Cristo Jesus, você precisa crer na pessoa de Jesus. Você precisa crer nas Escrituras. Você precisa guardar os mandamentos. Guardar significa obedecer, cumprir as Escrituras. Aleluia. Você crer nos mandamentos da lei de Deus e você praticar, você exercitar. Você ser um testemunho vivo da palavra de Deus. Aí você se encontra com outros irmãos que também têm a mesma prática, que fazem o mesmo exercício. Aí vocês se conectam e vocês formam o mesmo corpo e vocês caminham juntos, porque a Bíblia diz que não andarão dois se não estiverem de acordo. O que torna as pessoas em concordância é a crença nas Escrituras, é a crença na palavra, é a crença na pessoa do Senhor Jesus. Então nós concordamos a partir do momento que todos nós temos crença na promessa, temos crença na palavra, temos crença nas Escrituras. Não importando a distância, não importando onde quer que esteja, mas nós cremos nas Escrituras. Então nós estamos em concordância a partir do momento que nós cremos nas Escrituras. A partir do momento que nós nos identificamos com a palavra, nós nos identificamos com o ensinamento, nós nos identificamos com os mandamentos da lei de Deus, aí nós fazemos parte. Então, não é fato que ache razão suficiente para se desmembrar por causa das diferenças. Você pode permanecer lá, não obstante as diferenças. O mais importante é você estar firme na palavra. Esteja firme na palavra. Procure suporte para estar firme na palavra. Procure estudar as Escrituras. E nós, no Movimento Céus Abertos, estimulamos que cada um dos nossos membros, cada um dos membros do corpo de Cristo tenha de se esforçar, tenha de se dedicar para o conhecimento da verdade. E esta verdade nós adquirimos na palavra. Nós adquirimos nas Escrituras. Por isso mesmo, o nosso apelo é que haja um esforço, haja, digamos, de forma voluntária, a vontade de conhecer a palavra. Adquira a sua Bíblia, medite, estude a sua Bíblia. Nós incentivamos, nós acompanhamos, prestamos assistência nos devocionais. Dia após dia nós temos uma recomendação para que você possa alimentar a sua vida espiritual. Porque a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Quando nós nos dedicamos, nos empenhamos, quando nós estudamos a palavra, certamente que estamos alimentando o nosso espírito, estamos fortalecendo, estamos a criar aqui uma espécie de um suporte para a nossa estabilidade espiritual. Estamos a alimentar o nosso espírito.
É isso que as Escrituras ensinam. Então, você adquire sua Bíblia, nós até também facilitamos a aquisição das Bíblias. Até aqui nós não podemos fornecer, mas facilitamos a aquisição. Você quer adquirir uma Bíblia, nós podemos facilitar. Não importa a sua localização, entre em contato conosco, deixa lá o seu comentário. Se ainda não faz parte dos grupos lá do WhatsApp, canal WhatsApp, então, quer seja no YouTube, deixa lá o comentário. Faça lá um comentário, deixe o seu contato lá, manifeste interesse que nós vamos lhe adicionar e nós vamos interagir. Como é que você pode ter facilidade de adquirir a sua Bíblia? Naturalmente, vai ter alguma despesa, mas é uma despesa, digamos, mínima, amortizada, de maneira que você possa ter acesso. E, eventualmente, existirá alguém que diz: eu tenho Bíblia, mas eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Naturalmente, isso acontece. Alguns irmãos têm a Bíblia, têm acesso à Bíblia, mas têm dificuldade. Então, aí é onde nós entramos também para dar uma instrução, uma orientação de como você pode meditar. Aleluia. Amados irmãos, a nossa expectativa é que os membros do corpo de Cristo Jesus estejam unidos, não importando a sua designação, não importando a função. Para já, não importa se é pastor, não importa se é irmão do protocolo, se é membro da direção, não importa o grupo, se é de louvor, não importa se não tem nenhum cargo na igreja. Você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, você crê que Jesus Cristo é Salvador, você confessa Jesus Cristo, então você pode sim fazer parte deste movimento, você pode sim buscar crescer, buscar ter maturidade espiritual, buscar servir a Deus independentemente de onde quer que esteja, se está perto ou distante de uma congregação, de uma denominação, de uma igreja, você pode servir a Deus, você pode contribuir para que o Evangelho seja anunciado. Lembrar aos amados que nós temos este compromisso de passar a fazer transmissões em direto. No entanto, as condições ainda não estão criadas, temos muita limitação em termos de meios. Você pode suportar. Você diz: eu me identifico com a causa, eu me identifico com o objetivo do movimento Céus Abertos. Gostaria de ajudar, gostaria de contribuir, você é livre. Nós não vamos colocar nenhuma imposição, nós não vamos forçar a ninguém, mas você que quer ajudar, você que quer tornar este movimento mais abrangente e crescer para que alcance mais pessoas, você pode suportar-nos em meios, segundo a sua disponibilidade, a sua capacidade. Tudo é possível. Nós temos Bíblias, nós temos manuais, alguns dos quais até estamos a distribuir gratuitamente. Mas mais do que isso, temos necessidades, temos despesas, temos limitação em meios tecnológicos, principalmente para podermos fazer essas nossas transmissões. Então, tem várias formas. Você pode entrar em contato conosco diretamente a consultar como é que você pode suportar, como é que você pode apoiar. Então, existem várias formas de apoiar, mas também existem várias formas para nós podermos lhe apoiar. Mas, acima de tudo, meus irmãos, o que eu quero pedir é: nunca podemos parar de orar. Aquilo que diz a Bíblia: orai sem cessar. A atividade espiritual, amados irmãos, ela é difícil, torna muito pesada quando nós não temos a prática de oração. Nós precisamos desenvolver a prática de oração. Nós precisamos de cultivar o hábito de orar. Independentemente das circunstâncias, oração, falar com Deus. O véu já está quebrado. O acesso a Deus é direto. Onde quer que esteja, existem várias formas de oração, vários tipos de oração. Não importa onde quer que esteja, você pode encontrar uma oportunidade para orar, para falar com Deus. Sem precisar do profeta, sem precisar do apóstolo, sem precisar do pastor. Você pode orar, você pode apresentar pessoalmente os seus assuntos a Deus. No entanto, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito os seus efeitos. E o justo é o quê? Justificado pela fé na pessoa de Jesus. Você é o justo, você é o santo, santificado pela palavra, justificado pela fé na pessoa de Jesus. O mais importante, amado irmão, é você ter conhecimento, é você ter sabedoria, é você se posicionar, é você estar a reivindicar sua posição na arena espiritual. É que você é chamado para agir, não é chamado para ouvir. Porque a Bíblia diz que nós, a partir do momento que nós ouvimos e não fazemos uso, não praticamos, não exercitamos, são qualquerizados. Mas o Filho de Deus não é um qualquerizado, não é qualquer um. Tem autoridade. Todos quanto receber Deus poder, tem poder. Aleluia. Então, nós não somos chamados para mendigos, não somos chamados para mendigar,
mas nós somos chamados para servir. Deus não nos força a servir, não nos força a dar aquilo que não nos tem dado. Primeiro Ele nos dá para podermos alimentar os outros, para podermos servir os outros. Você pode orar por alguém. Você está enfermo, você está necessitado, você está limitado. Você pode servir, você pode dar uma oração. Você pode abençoar com a palavra. A palavra tem poder. A palavra abre portas. A palavra quebra barreiras. Então, esta independência para nós é muito importante. Como filho de Deus, somos independentes. Temos acesso ao Pai. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai, que é Deus. Mais do que Deus distante, Deus é o nosso Pai. A oração é falar com Deus. Oração significa eu com Deus. Falar com Deus. Manifestar a minha preocupação, expor os meus problemas. Mas mais do que ir para Deus só por quando tenho necessidade, falar com Deus, conversar com Deus. Tornar Deus pessoa muito mais próxima, muito mais íntima. Ter uma relação íntima com Deus. Ter uma comunhão com Deus. Não limitar a pessoa de Deus. Às vezes a Bíblia diz que o que torna, há uma distância entre nós e Deus, são os nossos assuntos, os nossos pendentes, o pecado. O que pode afastar Deus de nós é o pecado. Porque não há comunhão entre luz e trevas. Então, a partir do momento que nós temos prazer em andar em pecado, certamente que andaremos distante de Deus. Porque Deus não compactua com o pecado. O Espírito Santo não compactua com o pecado. Não tem comunhão entre luz e trevas. Se nós escolhermos andar nas trevas, certamente que nós, de forma consciente ou inconsciente, escolhemos andar distante da luz. Nós repelimos o Espírito Santo. Mas quando nós nos afastamos do pecado, como? A Bíblia diz que sujeitais, pois, a Deus. Resistir ao diabo, como? Sujeitando-nos a Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós nos sujeitamos à palavra, quando nós nos esforçamos, nos empenhamos, nos dedicamos a guardar a palavra, certamente que estamos nos afastando do pecado, estamos nos distanciando do pecado. E a Bíblia diz que o diabo, o nosso inimigo, ele foge de nós quando nós nos sujeitamos a Deus. Não somos nós fugindo dele, nós nos sujeitamos a Deus, é ele que foge de nós. Não temos outra forma, não há outra ciência. É nos sujeitando a Deus que nós nos afastamos do pecado. É guardando a palavra que nós nos afastamos do pecado. Aleluia. Amados irmãos, que Deus seja glorificado. Nós somos um movimento evangélico, céus abertos, evangelho motivacional. Nós não somos uma igreja, nós somos uma assembleia de pessoas, somos uma assembleia de almas salvas em Cristo Jesus. E nós fazemos esse convite especial para si. Junte-se a nós, convide mais pessoas, faça com que este grupo possa crescer, juntando-se e partilhando os links, partilhando os contatos, fazendo o convite para que muito mais almas possam fazer parte deste movimento. E nós anunciamos o Evangelho. Nós estimulamos o conhecimento da verdade. O estudo bíblico é muito importante para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus.